Boa noite, irmãos, irmãs. Estamos reunidos mais uma vez nessa quarta-feira para adorarmos e exaltarmos ao Deus de Israel. Vamos orar? Deus grandioso, Tu és excelso, todo-poderoso. Que o Senhor esteja conosco nesta noite, em adoração, em louvor, em estudo da Tua palavra. Nós carecemos da Tua presença e Te adoramos porque Tu és grandioso e mesmo assim o Senhor se compraz na nossa pequenez e insignificância. Se conosco, Senhor, nós te invocamos nesta noite, no nome amado de Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor, nós iremos, neste culto, ler Salmo 126. Nessa primeira leitura, um salmo conhecido, Consolo para os que choram. Salmo 126 nos diz: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Um texto maravilhoso da palavra do Senhor, que nos indica a grandeza do Senhor em restaurar. E a restauração do Senhor é aquela que faz grandes coisas, como temos lido aí no texto. Estamos lendo. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nesse espírito, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essas grandes coisas. Também, dentre elas, a maior de todas, a salvação das nossas almas. Adoremos ao Senhor. Clamemos pelos nossos pecados e também pelas necessidades das famílias, das nossas vidas. Coloque diante do altar do Senhor. Em primeiro momento, em oração silenciosa, clame pela sua família, pelos missionários, por aqueles desesperados, os que estão enfermos, quantas necessidades. Oremos, coloquemos diante do Senhor nossos agradecimentos, pecados, para o perdão das nossas falhas e também as nossas súplicas. Ore ao Senhor. Senhor bendito, Deus amado, louvado o teu nome pela tua palavra, que nos informa que o Senhor restaura e o Senhor faz grandes coisas. Louvamos o teu nome pela salvação em Cristo Jesus, que nos alcançou, nós miseráveis e pecadores. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, pois somos falhos. Ordena graça nesta noite aos aflitos e desesperados. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quantas maravilhas! E esteja, Senhor, com os enfermos nos leitos, aqueles que carecem, Senhor, de uma cura, uma libertação. Tu és poderoso, soberano. O texto nos diz que o Senhor opera grandes coisas. Abra as portas aos desempregados que precisam, Senhor, de um trabalho para o sustento da casa. Tenha misericórdia, Senhor. Intercedemos também pela igreja perseguida, missionários, servos e servas do Senhor, muitos presos. Visita com a tua graça, Senhor, a igreja nos diversos rincões deste mundo. Esteja dando libertação, proteção aos nossos irmãos que sofrem, ó Pai, por carregarem o nome de Cristo Jesus. Esteja alcançando estas vidas. Olha por aqueles que estão oprimidos, perseguidos,
Olha, ó Deus, pelos que estão em depressão, restaura deste quadro, renove as vidas pelo teu poder. Tome nas tuas mãos as aflições, angústias e lutas do teu povo. Dê ao teu povo a vitória do Senhor. Que o Senhor nesta noite esteja falando aos nossos corações e esteja conosco, Senhor, aceitando as nossas adorações e respondendo às nossas súplicas, pois Tu és fiel, como lemos neste salmo maravilhoso. Tu és poderoso e soberano. Bendito seja o Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus te adoramos. Amém. Igreja do Senhor, estaremos meditando no texto da palavra. E eu convido você a abrir um segundo texto que está em Lucas 15. A partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Os irmãos conhecem esse texto. Que nos diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Um texto rico e maravilhoso da palavra do Senhor. Oremos novamente. Deus de graça, Deus de grandeza,
nós precisamos do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra e as Tuas verdades. Nos ajude, Senhor, neste estudo, pois somos limitados e pecadores. Perdoa-nos e ilumina-nos com a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas não foi testemunha ocular das obras de Jesus. Porém, é impressionante, irmãos, a lisura dos seus registros. Ele pesquisava todas as informações que precisava. O livro deve ter sido escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. O seu principal interesse é pela história da salvação. Ele deixa bem claro que a salvação está disponível. Tem uma preocupação pelas pessoas de má reputação rejeitadas. Exemplo dessa iniciativa está nessa parte do livro. No capítulo 15, nós temos 3 parábolas sobre os perdidos. Uma delas é a parábola do filho pródigo que lemos. Os perdidos, eles eram negligenciados pelos religiosos. Os rabinos nem mesmo ensinariam esses indivíduos. Eles eram tratados como pessoas imorais e devassas. Uma regra rabínica era não associar-se com homens ímpios. O mais interessante é que Jesus quebrava essa regra. Nós temos aí no versículo 1 deste texto que o Senhor estava reunido com os pecadores. Essa ação é significativa. Eles se aproximaram de Jesus e se aproximavam de Jesus. O Salvador sempre está pronto para acolher o caído. Essa atitude sofreu a crítica daqueles religiosos e daqueles líderes que diziam que ele recebia os pecadores. O mestre não poderia deixar o protesto deles sem resposta. E é nesse contexto que Jesus propôs essas parábolas. Nesse prisma existe um outro detalhe digno de nota. O capítulo 14 termina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem é que se aproximou de Jesus para ouvir, como nós lemos no texto? Justamente os rejeitados, publicanos e pecadores. O capítulo 15 inicia com a aproximação deles de Jesus para ouvir o Mestre. A partir desse cenário, nós vamos meditar nessa parábola, uma das mais conhecidas da igreja. A ênfase da mensagem se concentrará na casa do Pai, nosso tema desta noite. Valores da casa do Pai que podem ser esquecidos. Vamos associar a ideia do período em que estamos, de final de ano, o Natal, e que nós possamos entender a palavra do Senhor nessa perspectiva. Valores da casa do Pai que podem ser esquecidos. Na casa do Pai tem fartura. Um primeiro valor que pode ser esquecido. Na casa do Pai tem fartura. Essa é uma condição muitas vezes desconsiderada. Jamais nos esqueçamos, a casa do Pai tem fartura. Se observarmos, os 2 filhos tropeçaram nisso. Certo dia, o mais moço pediu ao pai parte dos bens. O pai repartiu os haveres e atendeu à sua solicitação. Embora isso não fosse a prática comum na época, ele ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. Nesse local, o jovem dissipou todos os seus bens. Viveu dissolutamente e consumiu tudo o que tinha. Enquanto vivia em casa, ele não havia perdido nada. Todos os seus bens estavam muito bem guardados em casa. A economia do lar preservava o seu patrimônio. O bom senso do pai garantia a sua prosperidade. Mas chegou o tempo mau.
Veio uma grande fome, como nós vimos no texto. E o jovem experimentou algo novo, a necessidade. Chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos e atingiu o fundo do poço porque ninguém lhe dava nada. É o que diz o texto. Ninguém lhe dava nada. Que coisa interessante, tinha tudo na casa do pai. Até que ele caiu em si e se lembrou da casa do pai. Esse caiu em si nos dá a ideia de que ele estava fora de si, quando tomou aquela atitude de sair, de distanciar-se da casa do pai e gastar tudo. Lá até os trabalhadores tinham pão com fartura, mas lembremos, irmãos, que os dois tropeçaram neste quesito e o filho mais velho também se equivocou nisso. Se indispôs com o pai por causa do novilho cevado, animal reservado apenas para ocasiões especiais. Servia ao pai há tanto tempo e nunca o transgrediu, segundo a própria palavra dele. Disse ao pai: nunca me deste um cabrito sequer. Mas, para o filho rebelde, matou o novilho cevado. Daí veio uma resposta muito elucidativa do pai: meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Será que ele perdeu a noção disso? Ou seja, tudo que está aqui também te pertence. Ele havia perdido a visão do que era a casa do pai. Era somente pedir o novilho ou matar um cabrito. Mas, sufocado pelas tarefas, perdeu essa dimensão maravilhosa da casa do pai. Tema desta noite: valores da casa do pai que podem ser esquecidos. Os dois filhos se perderam nesse primeiro valor. Na casa do pai tem fartura. Mas nós podemos inferir do texto um segundo ponto, que é: na casa do pai tem acolhimento. Essa é outra verdade que também tem sido olvidada, esquecida. Não esqueçamos. A casa do pai tem acolhimento. Igualmente, nesse ponto, os dois filhos vacilaram. Lemos que o pai dividiu os haveres entre os filhos. Passados não muitos dias, o mais moço partiu. O registro dessa saída é bastante interessante. Demonstra uma atitude seca e insensível do filho. Ajuntou tudo o que era seu e partiu. Ele foi frio. E nem quis ficar ali por perto, foi para bem longe. Certamente pensou: eu sou forte, eu dou conta do recado. Mal sabia o jovem o tipo de gente que ele iria encontrar. Ele se agregou a um dos cidadãos daquele local. Daí foi mandado aos campos para guardar porcos. Voluntariamente, nenhum judeu aceitaria isso, pois os porcos eram considerados animais imundos. Mas as coisas pioraram mais quando a fome chegou. Ele sentiu descaso quando nem a alfarroba ele ganhou. Porém, quando retornou, o pai abraçou e o beijou. De longe o pai o viu e, compadecido dele, saiu correndo. Sabe, irmãos, era indigno a um ancião levantar as vestes e correr. Mas o pai esperava ansiosamente por aquela volta. É relevante refletirmos também no outro filho, já que ele também vacilou nesse aspecto. Ele se concentrava demais na perspectiva do serviço. Não que fosse errado, pois a dedicação é algo bom. O fato é que o ativismo ofuscou o seu lugar de filho. Progressivamente ele foi se afastando do seu pai. Há quanto tempo será que não abraçava o seu pai? Viviam sob o mesmo teto, mas ele não se aproximava. O pai lhe disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Se achegue, venha, fale comigo. Meus irmãos, podemos estar perto
mas ao mesmo tempo tão distantes. Valores da casa do Pai que podem ser esquecidos. Na casa do Pai tem acolhimento e os dois se perderam nisso. Mas, irmãos e irmãs, podemos desenvolver mais esse texto e entendermos que na casa do Pai tem restauração. Como essa perspectiva pode ser deixada de lado? Algo tão importante como o fator da restauração. Iniciemos pelo filho que partiu para bem longe. Ali ele viveu dissolutamente, ou seja, desregradamente. Existem aqueles que dizem que isso é um tipo de realização, uma liberdade tal que leva a uma sensação plena de liberdade, sem regras e sem controle. E ali ele dissipou todos os seus bens. Uma vida assim só pode levar ao fundo do abismo. E foi justamente lá que o jovem sonhador foi parar. Mas algo maravilhoso se deu naquela situação. Disse: levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. Se aqui não há lugar para restauração, lá na casa do Pai existe. Afinal, não é qualquer lugar, mas é a casa do Pai. Falou algo útil e interessante: pequei contra o céu e diante de ti. E a outra parte da fala nem foi respondida pelo Pai, ou seja, não sou digno mais de ser tratado como teu filho. Mandou trazer a melhor roupa, o pai mandou trazer, ou seja, a melhor roupa, marca de distinção. O anel no dedo significava a autoridade de um filho e ali também o restaurou. A sandália nos pés, a condição de um homem livre, que bênção sobre ele. As atitudes do pai revelam a dimensão do fato, completo perdão e restauração do relacionamento. No primeiro texto que lemos, o Salmo 126, maravilhoso, fala da restauração. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Mas pensemos no outro filho. Ele também carecia de restauração. Podemos imaginar que não, por causa do seu zelo, mas era um zelo embasado na ideia de recompensa. Ele agia pautado em um comportamento meritório. Isso ilustra bem o espírito legalista dos fariseus, o pano de fundo ali desse texto e da aplicação de Jesus àqueles fariseus. Eles ficavam incomodados na presença de pecadores. Esse filho também carecia de uma transformação. Embora estivesse dentro da casa, ele era endurecido. Mas, mais uma vez, o pai toma a iniciativa de buscar. Ele se empenha para restaurar o relacionamento. E nós vemos no versículo 28, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Que grandeza, que maravilha. Valores da casa do pai que podem ser esquecidos. E os dois filhos também erraram nesse aspecto. Na casa do pai tem restauração. Tem restauração. Mas, querida igreja, nós podemos também refletir no outro aspecto, a partir desse texto, que na casa do Pai tem celebração. Essa realidade também pode estar sendo esquecida. É outro valor que pode estar sendo abandonado. O povo de Israel sempre festejava por ordem divina. E a igreja não pode deixar esse privilégio de lado. Há um abastecimento milagroso nessas celebrações. Observemos como os dois irmãos também falharam nesse aspecto. Eles deixaram de vivenciar a alegria daquela casa.
O mais jovem foi para outra região gozar a sua vida. O regaço da casa do pai já não atendia o seu coração. Ele queria mais e já não suportava aquela monotonia no seu ponto de vista. Era o mesmo espaço, os mesmos corredores, as mesmas portas, o mesmo tempero na comida, as mesmas atribuições, as mesmas festas. Tudo isso foi cansando a sua mente. A repetição das mesmas comemorações. Isso tudo foi lhe trazendo desgaste à paciência daquele rapaz, até que ele não aguentou e foi curtir novas folias, novas festas. Quanta ilusão havia naquele coração tão iludido. Só que o festejo que ele encontrou lá fora foi outro. Foi a celebração do mundo que não satisfaz a alma. Nessas festas, apenas o ímpio se alegra e se farta. Que diferença entre as palavras do patrão e do pai. Você percebeu no texto? Que diferença. O pai disse: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. O patrão foi tão duro, tão frio com ele, e o pai tão amoroso. E começaram a regozijar-se. A velha celebração, a antiga celebração, começaram a regozijar-se pelo seu retorno. Mas o filho que não saiu de casa também se perdeu nisso. Ele também se perdeu nisso. As suas palavras revelam que ele era um homem triste. Era um filho responsável, mas de alma descontente. Ele se surpreendeu ao ouvir as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? Interessante essa sua colocação. O que era aquilo? Uma celebração. Ora, aquilo era uma festa. Ele havia se esquecido. Há tempo que ele não se alegrava com seus amigos na casa do pai. Na casa do pai. Ele verbalizou essa desgostosa condição ao seu pai e foi informado que nunca celebrou porque não quis. Você nunca celebrou ou faz tempo que não celebra porque você não pede, você não quer. Veja que coisa interessante para as nossas vidas, para o nosso comportamento. O tema de hoje que nós estamos pensando: valores da casa do pai que podem ser esquecidos. E nós vemos que os dois filhos se perderam também neste valor que estamos meditando agora. Na casa do pai tem celebração. Tem celebração. Não precisamos buscar no mundo. Não precisamos como o filho que saiu. Bem como podemos estar dentro da casa do pai, mas endurecidos, entristecidos, rancorosos. Não é necessário. Na casa do pai tem celebração. Que nós possamos retomar este ponto de vista e esta alegria da casa do pai. Nós concluímos a nossa meditação nesta noite, neste culto de quarta-feira. Os rabinos, eles ensinavam algo sobre os pecadores. Eles diziam que Deus recebia bem todo penitente. Deus recebia bem todo penitente. No capítulo 15, temos 3 parábolas sobre perdidos. E nelas, Jesus vai além do raciocínio dos mestres e dos rabinos. Cristo ensina que Deus busca o pecador. Deus busca o pecador. É o que aprendemos na parábola do filho pródigo. Portanto, não nos esqueçamos. Estamos no período de Natal, nesta época importante para nossa reflexão, nossa meditação. Não nos esqueçamos que na casa do Pai tem fartura,
Na casa do Pai tem acolhimento, na casa do Pai tem restauração e na casa do Pai tem celebração. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Amém.